Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu sou técnico do COSEMS, né? Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, técnico voltado para a área de planejamento, programação, controle e avaliação, e venho, através de hoje, falar aqui sobre a questão das cirurgias eletivas, né? A gente vê tanto falar, e também falar um pouquinho aqui sobre campanha e mutirão, a parte que condiz com a questão do conceito, né? O conceito mais básico desses nomes aí, cirurgias eletivas, mutirão ou campanha, né? Para a gente entender realmente o que se caracteriza dentro desse assunto que a gente vai abordar, que é cirurgias eletivas, né? Cirurgias eletivas, a gente sabe e vê falar já há muitos anos que é um tipo de atendimento, né? Que ele se caracteriza conforme a necessidade do paciente, ou conforme o estado do paciente, né? Nós temos hoje a tabela do SUS, que ela define vários procedimentos, não só cirúrgicos, mas procedimentos de diagnóstico, consulta, tratamento, e esses procedimentos, eles possuem características, né, de aplicação, né, tipo de financiamento, se ele é MAC, se é FAEC, complexidade do procedimento, se ele é de alta, se ele é de média, mas o caráter do atendimento, que é uma, uma tipologia de diferenciação de como esse procedimento ele foi executado, você vai ter dentro do próprio sistema de informação, tanto ele ambulatorial quanto hospitalar, e os procedimentos também da tabela do SUS, da tabela SIGTAP, um mesmo procedimento ele pode permitir que ele seja faturado, ou seja atendido, aplicado, né, com caráter eletivo ou com caráter de urgência, né? Isso vai, como eu falei, da situação, de como o paciente se encontra. O procedimento eletivo, a gente sabe que é um procedimento que ele deve ser agendado, né? Ele deve respeitar um agendamento, uma fila de espera, né? Esse paciente tem que estar lá respeitando todas as ferramentas de regulação, SISREG ou outra qualquer, mas esse procedimento, esse paciente, esse procedimento tem que estar lá dentro desse sistema de espera, né? E o urgência-emergência a gente sabe que é uma característica, obviamente, de emergência, e o paciente é direcionado para as portas de UPA, de PA, das portas de urgência e emergência também dos hospitais, aí tem uma certa caracterização de atendimento prioritário, né? Então, o caráter eletivo, o conceito da situação é tudo aquilo que realmente pode ser agendado ou pode se esperar, né? Mutirão e campanha, que está atrelado a essa questão aí do caráter de atendimento eletivo, né? Esse é um conceito que é para toda e qualquer situação, né? É um conjunto de ações e recursos que são viabilizados aí para cumprir um objetivo. Então, a gente tem aqui o exemplo, quando ocorre uma enchente, se faz um mutirão aí para arrecadar agasalho, comida, para que se possa dar para os necessitados durante esse período, e depois isso volta, digamos aí, à normalidade, né? Obviamente os seus resultados diante do que aconteceu, né? Quando se quer fazer um mutirão para arrecadar dinheiro, para comprar uma casa, um carro, uma pessoa deficiente, ou que seja, você faz aquela programação, aquele planejamento de arrecadar tanto em valor, e depois, quando você consegue fazer a compra, isso termina, né? Então, a gente entende realmente que um tirão campanha, ele serve, na verdade, para cumprir, né, um objetivo que ele talvez tenha saído da normalidade, né? Então, ele é feito de maneira, tem que ter um fim, tem que ter um início e um fim, e ele é feito durante esse período justamente para cumprir esse objetivo. O objetivo, no nosso caso aqui da área da saúde, ele está direcionado, e desde que existe campanha mutirão direcionado
A diminuição das filas cirúrgicas sempre foi voltado às cirurgias de caráter eletivo. Então, aquelas cirurgias que têm uma alta demanda, que são realmente essas que ficam atreladas à campanha, né? E alcançado os objetivos aí, dependendo, né, de cada situação, e no caso, o objetivo maior é a diminuição das filas ou até mesmo a extinção das filas, esse mutirão em campanha teria que ter uma finalidade, um fim, né, um começo, meio e fim, né, um planejamento, uma programação, e aí então a sua execução e o seu término. Esse planejamento, essa programação, na verdade, ela está voltada a toda e qualquer ação que ela venha a cumprir o objetivo. Então, no caso, cirurgias eletivas, a gente não só criaria um prêmio, como é feito até hoje, tanto pela União quanto pelo Estado, você definir um prêmio para melhorar o custeio do procedimento, né? Que é o prêmio que a gente chama pacote ambulatorial, que aqui no Estado a gente programou na deliberação para que se pague também para o prestador que executar o procedimento. Mas a campanha, ela teria que ter um olhar também de forma regionalizada na questão da capacidade instalada dos hospitais, né? Questão de profissionais, carga horária, se existe equipamento, se não existe. E aí cada procedimento ele vai gerar justamente uma demanda e um planejamento diferente, né? Porque dependendo da complexidade de cada procedimento, ele exige habilitações e uma série de situações que tem que ser bem planejado, porque atrelado a tudo isso há um custeio, né? Não só para a gente subtrair aí, digamos aí, o déficit da tabela do SUS, né? Que hoje por isso que existe esse prêmio, né? E que é para incentivar os hospitais e profissionais a fazerem esses procedimentos, mas a campanha também teria que ter uma visão com relação à estrutura. A parte física dos hospitais, a que a gente fala tanto em vocacionamento, né? Toda essa rede assistencial aí que seria parte do planejamento para que se tivesse realmente sucesso na diminuição da fila ou na extinção, digamos aí, do aumento recorrente que se chama, né? Que é você avaliar mês a mês e você ver quanto por mês que cada procedimento aumenta na fila e aí procurar pelo menos estancar esse crescimento gradativo, né? Quando a campanha ocorre? Ocorre justamente quando tem uma situação, digamos, atípica dessa, né? Desde 2012, a esfera federal ela participa, né, do custeio da campanha de cirurgias eletivas, estabelecendo recursos, né, para um rol de procedimentos cirúrgicos. O Estado também complementa com a sua contrapartida também, colocando procedimentos que a esfera federal não contemplou, porque cada estado tem a sua situação específica, né, assim como cada região também do estado. E atualmente, em 2022, o Ministério da Saúde deixou de custear, na verdade, as cirurgias de mutirão ou de campanha, e nós temos atualmente na nossa campanha de cirurgias eletivas que está atrelada à política hospitalar catarinense somente aí custeio estadual, né? Como só para observar mais uma vez, né? A mutirão ele tem que ter início e fim. Não pode ser uma coisa ad eterno, senão ele foge do conceito mutirão ou do conceito campanha, passa a ser uma coisa permanente. E se é uma coisa permanente, ele tem que estar voltado ao planejamento, né, de saúde dentro de cada estado, dentro da União. Então, é uma coisa que ela é justamente para suprir uma necessidade e depois não fazer mais parte da política em si, né? Esse estudo deveria ser feito com digamos assim, pontualidade, né? A cada 4 meses, a cada 6 meses. Se a gente tivesse esse cenário, talvez aí desse contexto aí de capacidade instalada, talvez a gente poderia estar bem mais adiantado na questão de redução das filas. Porque hoje o que a gente vê é uma execução de maneira
muito pequena, de acordo com a necessidade e com que se aumenta de fila, mas a gente vê que a capacidade instalada realmente é o grande, digamos aí, obstáculo a ser vencido para que as cirurgias eletivas realmente andem com uma certa, que a finalidade, né, da campanha cirurgias eletivas, ela tenha realmente o seu cumprimento efetivo, que é diminuir fila, né? Isso aqui é um slide mais ou menos que faz essa contextualização aí do que foi falado, né? Que hoje nós temos as filas elas estão regionalizadas, cada uma região com a sua necessidade. Então, nós deveríamos de ter isso com uma certa pontualidade, como eu falei, uma certa cronologia, a cada 4 meses sentar, revisar, ver o que estamos fazendo, o que estamos realmente tendo de necessidade, se o que a gente vem fazendo realmente é o que realmente a população precisa, né? Tudo isso tem que vir à tona para que uma campanha ou um mutirão ele seja realmente eficaz, né? O planejamento ele está dentro dessa situação de analisar toda a estrutura, né? Seja ela na parte de custeio, na parte na parte física, né, dos planos operativos, né, trazer toda essa viabilidade de contratação, de ampliação de carga horária, compra de equipamentos, né, tudo isso ele está dentro desse projeto que deveria de ser dessa forma, para que se houvesse realmente uma execução bem alinhada ou conceituada aí, digamos, dentro do que se planejou, né? Hoje a gente não planeja muito, a gente só coloca à disposição um rol de procedimentos e fica mais ou menos a cargo do prestador de serviço se colocar à disposição ou não de realizar mutirão, mesmo porque campanha e mutirão não é algo que é, é algo forçado ou algo que ele na verdade, cobrado, né? A sua realização, ela é de livre demanda, de livre escolha, né? E muitos hospitais realmente estão atrelados a aumentar a sua capacidade instalada, porque do que eles têm de programação hoje ou de meta que eles têm que realizar dentro dos seus contratos, eles já estão também dentro do seu limite, né? Então, essa área de planejamento, ela tem que ser melhor amadurecida aqui no estado para que a gente tenha resultados mais positivos. Essa foi a parte que eu estou passando sobre o conceito aí das cirurgias eletivas e mutirão e campanha. E os próximos apresentações aí vamos falar aí talvez sobre a dinâmica, né? Sobre os encontros de contas, né? Toda essa questão que envolve a campanha de cirurgias eletivas.